Olá, meu nome é Mariana Taborda e vim aqui para falar de comunicação e relacionamento. Esse tema merece a sua atenção, porque uma boa comunicação é essencial para que você consiga se relacionar bem com a sociedade e para conseguir parceiros, patrocinadores e apoiadores. Resumindo, sem comunicação, uma organização não sobrevive. Por isso, nesta aula, vamos mergulhar nesse tema. Vamos falar sobre identidade de marca e identidade visual. Vamos falar sobre o tom da comunicação a ser adotado para diferentes públicos. Vamos ver com quem e como você deve se comunicar. E também vamos falar de plano de comunicação. Hoje em dia, existem várias formas de se comunicar. Site, redes sociais, e-mail, campanhas publicitárias, tudo isso faz parte da comunicação. É com essas ferramentas que você vai manter uma boa relação com diferentes públicos. Mas, mesmo que você fale com públicos diferentes por meio de mídias diferentes, as mensagens precisam manter uma mesma identidade. Assim, você vai manter a coerência e uma boa imagem diante da sociedade. Mas afinal, o que significa manter uma boa imagem? Vamos entender melhor esse conceito? A imagem é a forma como as pessoas veem a sua organização, porque ela pode fazer um excelente trabalho, ser comprometida e confiável, mas mesmo se você não mostrar essas qualidades de alguma forma, as pessoas não vão perceber. É por isso que cuidar da imagem é fundamental. É por meio dela que as pessoas vão avaliar e julgar o trabalho que vocês fazem. Quer ver um exemplo? Imagine um político em campanha. Não basta ele ser honesto e ter boas propostas. As pessoas precisam conhecer cada uma delas e acreditar nelas. E tem mais. Se o político tiver uma má reputação, as pessoas vão avaliar as ideias dele de forma negativa, porque já vão ter um conceito ruim sobre ele. É por isso que uma boa reputação é algo valioso para uma organização. E isso vai ser construído com um trabalho integrado de comunicação. Vamos entender como isso funciona? Primeiro, temos que falar sobre os conceitos básicos da comunicação. Todo processo de comunicação envolve 3 elementos. Tem a mensagem que precisa ser comunicada, tem o emissor, que é quem envia a mensagem, e tem o receptor, que é o público-alvo, formado pelas pessoas que vão receber a mensagem. Dependendo da forma como o emissor emite sua mensagem, o receptor vai interpretar de um jeito. E isso vai gerar um resultado que pode ser diferente daquilo que o receptor pretendia comunicar. É por isso que todo cuidado é pouco quando se trata da comunicação da sua organização. Revise seus comunicados e mensagens com pessoas que não estão participando tão ativamente das ações. Desse modo, você garante que qualquer um entenda o recado que você quiser passar. Agora, vamos falar da identidade da marca? Quando eu falo de marca, eu não estou falando só de logotipo ou slogan. É algo que vai além disso. A marca é algo que sintetiza aquilo que a sua organização faz e o modo como ela se relaciona com as pessoas. A marca reflete a essência de uma organização. Mas para saber qual é a essência da sua organização, você precisa ter a missão, a visão e os valores dela muito bem definidos. Esses foram assuntos do primeiro módulo do VOA, não deixe de ver. Bom, mas para ficar mais fácil de entender o que é marca, eu vou dar um exemplo. Pense nos amigos e familiares que você tem. Cada um tem uma imagem própria. Quando você pensa em uma dessas pessoas, você já tem uma ideia formada da personalidade, do caráter e das características que ela tem, não é? É porque cada pessoa tem uma espécie de marca pessoal, que a torna diferente das outras pessoas. E é isso que eu quero dizer com marca nessa aula. Marca é aquilo que vai fazer a sua organização se distinguir das outras. Uma marca bem trabalhada amplia o alcance da sua organização. O Greenpeace é um ótimo exemplo. Quando a gente fala sobre os problemas do meio ambiente, é comum a gente lembrar do Greenpeace. É porque eles construíram a marca deles de maneira tão bem feita que viraram sinônimo de preservação do meio ambiente. Tem também a organização Médicos Sem Fronteiras. Quando a gente pensa nela, não tem dúvida sobre a seriedade do trabalho que eles fazem e nem sobre como eles usam o dinheiro que recebem. Eles construíram uma marca extremamente confiável. Para ser confiável, uma marca precisa ter um propósito.
O propósito sintetiza os benefícios emocionais e funcionais que as pessoas vão ter ao se relacionar com essa marca. Peraí, eu já vou dar um exemplo para facilitar. Pense em um sanduíche de uma lanchonete famosa. O sanduíche tem os benefícios funcionais, como matar a fome e ser gostoso, mas também tem os benefícios emocionais. Ele também pode trazer status e felicidade, não é? Afinal, é um sanduíche que todo mundo elogia. Os benefícios funcionais têm a ver com aquilo que o sanduíche realmente é. Já os benefícios emocionais estão relacionados ao que ele representa para o usuário. Juntando os dois, o sanduíche acaba sendo muito mais do que apenas um sanduíche. Ele passa a ter um valor especial para quem compra. Mas vamos pensar mais um pouquinho. Os usuários podem ter razões para acreditar na qualidade dos alimentos que essa lanchonete faz. Talvez seja por conta dos ingredientes utilizados no preparo, ou de um molho secreto que a empresa possui. Mas uma marca bem-sucedida também tem uma personalidade, que é algo que ela transmite aos seus consumidores. Uma lanchonete pode ser famosa por fazer lanches mais saudáveis, ideais para quem se preocupa com a saúde. Outra pode fazer lanches maiores, em embalagens divertidas, atraindo um público mais adolescente. Tudo isso vai formar a identidade da marca. Para ficar ainda mais fácil de entender, vamos voltar a usar o exemplo da organização Escrever, que apareceu em algumas das nossas aulas. Essa organização tem uma marca, ela é reconhecida pelo trabalho que faz. O propósito de marca dessa organização é cuidar dos professores para cuidar do futuro. Os benefícios para o público-alvo entendido por ela são esses. O benefício funcional é ajudar os professores a escreverem melhor. Já o benefício emocional pode ser autonomia, segurança e mais orgulho da profissão. Agora vamos ver os valores que essa organização transmite para o público-alvo. As razões para as pessoas acreditarem nessa organização são trabalho sério e transparente, envolvimento do público nas decisões e uma preocupação educacional genuína. Já a personalidade que a organização transmite é essa. Ela é prática, objetiva, democrática e trabalha de forma próxima ao seu público-alvo. Deu para entender? E você viu que eu citei o propósito de marca dessa organização, não é? É algo que reforça a identidade da organização e define o que ela faz. O propósito tem que ter algumas características. Tem que ser relevante para o público-alvo, precisa ser real e autêntico e ser entregue ao público por meio de produtos e serviços. E é lógico que, para cumprir com seu propósito, a organização tem que contar com uma equipe competente que usa uma metodologia adequada. Isso é essencial para a credibilidade de uma organização. Agora, faça uma pausa e reflita sobre a sua organização. Pense na identidade de marca que ela tem. É uma identidade clara, com um propósito claro? O que poderia melhorar na sua identidade de marca? Pense nisso. Se for preciso, escreva o propósito da sua marca. Daqui a pouco eu tô de volta. Ok, vamos continuar com a nossa aula. Agora vamos ver outro tema importante da comunicação, a identidade visual. Eu falei bastante sobre a identidade de uma marca. E essa identidade precisa ser transmitida visualmente. Isso envolve um logotipo, o estilo das imagens usadas em impressos e posts, as cores, as fontes de letra. Tudo isso faz parte da identidade visual. Eu vou mostrar como é a identidade visual da Ambev para você entender melhor como isso funciona. Esse é o nosso logo. Nós temos regras para usar esse logo, sabia? O padrão é usar o logo em azul, que deve ser aplicado apenas sobre um fundo branco. Quando é necessário usar fundos, o logo pode ser branco, desde que haja contraste suficiente para que ele fique bem nítido. Em alguns casos excepcionais, ele pode ser reproduzido em preto. Nós também temos regras para o que não é permitido fazer com o logo. Não podemos usar qualquer cor, nem colocar moldura, linha, muito menos alterar a fonte, por exemplo. O logo deve ter sempre um espaço livre mínimo em volta. Vale a pena ter esse tipo de cuidado com o logo da sua organização, porque assim todo mundo sabe qual é o padrão a seguir quando usa o logo. É bom lembrar, o logo representa a sua organização, então ele não pode aparecer de qualquer jeito por aí. Na Ambev, nós usamos um manual de identidade visual. Entre outras coisas,
Ele define as fontes e cores utilizadas em nossas comunicações. É bom você também deixar claro como os elementos essenciais da marca de sua organização devem ser usados. Você também tem que definir alguns aspectos básicos sobre as imagens que for usar na sua comunicação. Por exemplo, as fotos de pessoas devem ser espontâneas ou posadas? Devem ser tiradas ao ar livre ou em ambientes fechados? Na Ambev, a gente tem recomendações sobre tudo isso, porque cada foto transmite uma mensagem para o nosso consumidor e sobre a nossa empresa, nossos valores. Por isso, temos que cuidar delas. Nas fotos que usamos, as pessoas podem aparecer individualmente ou em grupos, mas sempre de maneira natural e espontânea. As imagens devem refletir o orgulho que a Ambev sente de sua gente e de seus clientes. E os fundos são sempre simples. Dá para ver nessas fotos, não dá? O ideal é você ter um kit básico da sua marca para compartilhar. O kit deve conter o logo, as cores, as fontes usadas, modelos básicos para as apresentações em PowerPoint e Word, além da assinatura de e-mail e cartão de visita. Uma dica legal é acessar esse site Design com Café. Nele você encontra vários manuais de identidade de marca para você se inspirar. Agora eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua organização para fazer um exercício. Vocês têm uma identidade visual bem definida? Tem logos, cores, fontes e modelos de apresentação? O que poderia ser melhorado na identidade visual? Anote o que você acha que pode melhorar. Daqui a pouco eu volto. Depois de falar de identidade visual, vamos para o próximo assunto, o tom da comunicação. Evanildo Bechara, um grande estudioso da língua portuguesa, disse uma vez: "A nossa língua é como um guarda-roupa. Ela tem roupas diferentes que são usadas de acordo com a ocasião e conforme o seu estilo de vida, o seu jeito de ser. Se você vai à praia, é óbvio que não vai de sapato e casaco. Você vai de roupa de banho ou com roupas leves. E você, se for a uma reunião, é claro que você não vai de chinelo, sunga ou biquíni, não é?" Pois é, com a língua é a mesma coisa. Você muda o tom e o modo de se comunicar conforme a ocasião e o público com quem você vai falar. Mas claro, o tom deve sempre refletir a personalidade da sua organização. Quer uma dica? Independente do tom, uma linguagem simples e direta costuma trazer os melhores resultados. Para você ver como é possível adaptar o tom da sua comunicação, eu vou dar o exemplo da organização Águas da Mantiqueira. Ela tem uma linguagem informal, direta e clara, e ela ajusta essa linguagem para seus diferentes públicos. Imagine que ela precisa comunicar uma ação para dois públicos diferentes. Um é formado por funcionários da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O outro é formado por adolescentes de uma escola. Veja como a comunicação seria diferente para esses dois públicos. Nos dias 11 e 12 de novembro, a organização Águas da Mantiqueira realizará o plantio de diversas árvores nativas nas encostas dos morros que circundam a nascente do Rio Jacaré, no intuito de recompor a flora nativa e proteger o curso d'água do assoreamento. Como será uma ação de grande porte, com impacto ambiental importante, gostaríamos de convidá-lo a estar presente nesse dia para manifestar seu apoio à ação. Acreditamos que seu apoio pode nos ajudar a convencer a Prefeitura da importância de ações desse tipo. Olá pessoal, tudo bem? O Rio Jacaré é muito importante aqui para a região, não é mesmo? Mas ele está correndo perigo de secar por causa da derrubada de árvores lá perto da nascente. Nos dias 11 e 12 de novembro, a organização Águas da Mantiqueira vai plantar uma porção de árvores em volta da nascente. Isso é importante para salvar o rio e impedir que ele seque. Só que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Precisamos da ajuda de vocês, que conhecem bem a região e sabem da importância do rio. Por isso, esperamos vocês lá nesse dia para nos ajudar a cuidar do rio plantando árvores. Deu para perceber a diferença, não deu? O primeiro comunicado foi feito em linguagem bem formal. O segundo teve uma linguagem mais jovem e despojada. Isso mostra como é importante você conhecer o público com o qual sua organização vai lidar. E é sobre isso que vamos falar agora. Pode ser que em cada projeto você tenha que lidar com pessoas e entidades diferentes.
Por isso, é bom você fazer um mapeamento dos diferentes públicos e ver quais são os pontos de contato com eles. Dá uma olhada nessa figura para entender melhor. Esse é um mapeamento feito com base nos públicos que se relacionam com a organização Águas da Mantiqueira, que faz um trabalho muito interessante de preservação ambiental. Tem prefeituras, voluntários, órgãos ambientais. E tem também os vários tipos de contato usados para falar com esses públicos. E-mail, WhatsApp, eventos, entre outros. Com base nisso, a gente cria uma matriz de pontos de contato. Olha só, assim eu consigo enxergar bem quais são as formas de contato que a organização tem com cada público. E veja que eu não sempre uso os mesmos meios de contato para todos os públicos. Ok, já sabemos com quem a organização Águas da Mantiqueira se comunica. Agora precisamos saber o que ela comunica e como ela deve fazer isso para cada público. Afinal, o que uma organização deseja dizer ao público? Ela tem que saber quais são as mensagens-chave que ela quer transmitir. Vamos continuar usando a organização Águas da Mantiqueira como exemplo. Para as comunidades da região em que ela atua, ela vai falar sobre as necessidades de preservar as nascentes para que todos tenham água disponível. Para os órgãos ambientais, ela vai fazer questão de dizer que pretende ser parceira no trabalho de preservação dos mananciais. Já para os voluntários, ela precisa ressaltar a importância do trabalho deles na preservação dos mananciais. Depois de definir as mensagens-chave, agora é preciso saber quais os meios de comunicação que vão ser usados para atingir cada público, como, por exemplo, e-mail, post nas redes sociais, propaganda na TV, etc. Aqui vão algumas dicas. Seja claro e vá direto ao ponto. As pessoas recebem muitas informações, então você precisa chamar a atenção delas logo no início da sua mensagem. E antes de enviar a mensagem, releia o que você escreveu. Coloque-se no lugar de quem vai ler, assim você verifica se o que você está dizendo faz sentido para as pessoas. Pensando em manter sua comunicação organizada, a gente pode criar uma matriz de mensagens. Nela, a gente lista os públicos, o papel e os interesses de cada um e também qual é a mensagem que iremos passar para eles. Essa é a matriz da Águas da Mantiqueira. Os voluntários são pessoas que acreditam na causa da organização e querem contribuir. A mensagem para eles é: ajude a gente a conservar as águas da Mantiqueira. As empresas financiadoras também acreditam e querem contribuir. O interesse delas é melhorar a reputação que tem e construir uma imagem positiva junto a órgãos ambientais e aos moradores da região. A mensagem é um pouco diferente. Apoia a conservação das águas da Mantiqueira. Os moradores querem manter a oferta de água em suas casas. Eles recebem apoio para a instalação de sistemas domésticos do tratamento de esgoto e ajuda financeira. Veja como a mensagem muda. A proteção dos mananciais depende de nós. Já os órgãos ambientais recebem ajuda para fazer o trabalho deles. Eles ampliam a rede e fazem a fiscalização. E com isso conseguem ajudar na recuperação das áreas degradadas. Para esses órgãos, a mensagem da organização é: queremos fazer a nossa parte. Como deu para ver, todas as mensagens estão relacionadas a um mesmo assunto, mas elas foram adaptadas de acordo com cada público. Agora vamos fazer um exercício. Experimente fazer um mapeamento de pelo menos um dos principais públicos da sua organização. Daqui a pouco eu tô de volta. Ok, vamos continuar falando sobre comunicação. E deixa eu dar um recado bem importante. Não se esqueça de que comunicação não significa apenas passar informações. Ela serve para construir relacionamentos. Por isso, a comunicação precisa ser constante. E aqui vai uma dica. Tente enviar mensagens que tenham algum conteúdo que seja do interesse do público-alvo. Forneça dados que ele não tem, ou fale sobre as vantagens que as ações da sua organização podem trazer para ele. A Águas da Mantiqueira, por exemplo, não vai mandar dados sobre os estados dos mananciais para os órgãos ambientais. Isso eles já têm. Nesse caso, as mensagens mostram como a organização ajuda na preservação dos mananciais. Bom, já falamos com quem e como uma organização pode se comunicar. Agora eu vou dar uma atenção extra a um dos meios de comunicação que você vai usar sempre:
A internet. Isso inclui as redes sociais. A internet é uma das maneiras mais econômicas e eficazes de alcançar visibilidade, mas ela não deve ser usada de forma aleatória. É bom conhecer o seu público. Assim, você fornece conteúdo que interesse a ele, e aí as pessoas vão querer compartilhar suas postagens e ampliar o alcance delas. Isso é ótimo, não acha? Além de ter um perfil no Facebook para postar conteúdo, você pode ter um blog ou até um canal no YouTube. Com isso, você divulga diferentes conteúdos, como vídeos, fotos, entrevistas, etc. Você não precisa ter todos esses canais de comunicação. Essas são apenas sugestões. Vale a pena avaliar quais deles se adequam melhor à sua organização. Ter um site é importante e ele merece atenção. As informações colocadas nele devem estar sempre atualizadas. Por exemplo, o número de telefone que está no site continua funcionando? Se alguém ligar para ele, vai ter gente para atender? E o e-mail? Tem gente para ler e responder os e-mails? E é claro, o site deve ser leve, atrativo, com uma navegação fácil. Ele deve facilitar o trabalho de quem quiser entrar em contato com vocês. Já as redes sociais exigem atenção constante. Comentários e mensagens precisam ser respondidos com rapidez, para estimular a interação com os seguidores. E você não precisa fazer postagem todos os dias. Só não se esqueça de postar conteúdo regularmente para engajar os usuários e aumentar o seu alcance virtual. E uma dica: é melhor apenas um bom conteúdo por semana do que postagens irrelevantes todos os dias. Porque um bom conteúdo semanal impacta melhor as pessoas por mais tempo, leva algum benefício a elas. Muitas postagens irrelevantes todos os dias acabam irritando e afastando o público. Você também pode fazer anúncio nas redes sociais. Os anúncios do Google e no Facebook são bem mais econômicos do que nas mídias tradicionais. Pagando pouco, você consegue atingir muitas pessoas. Por isso, considere a possibilidade de impulsionar as mensagens mais importantes. É só digitar no Google Facebook para empresas. Aí você vai encontrar um link para as ferramentas de marketing digital desta rede social. Para o Google, tente este link. E o mais legal é que o Google tem ferramentas gratuitas criadas para ajudar organizações sem fins lucrativos. Dá uma olhada nesse outro link, que traz todas as informações. Você vai achar bem interessante. Outra dica útil: as publicações nas redes sociais devem ser de responsabilidade de uma só pessoa. Ela não precisa escrever e postar tudo, mas ela deve se responsabilizar por validar os posts antes de serem publicados. Isso garante um padrão nas postagens. Essa pessoa pode até elaborar uma espécie de agenda para as postagens. Assim, ela pode planejar antecipadamente as postagens em datas importantes para a causa a qual a organização se dedica, como o Dia das Mulheres, Dia de Combate ao Câncer ou o Dia do Voluntário, por exemplo. Aliás, existem serviços de agendamento de posts, que são muito úteis. Acesse esses links para conhecer alguns deles. Eles ajudam bastante no planejamento de postagens. E não se esqueça de avaliar a evolução dos seus resultados. Veja se as redes sociais estão mesmo te trazendo mais visibilidade. As próprias redes fornecem relatórios sobre o número de curtidas e visualizações. Além disso, existem ferramentas que podem te ajudar a acompanhar os seus resultados. Experimente o Google Trends ou o Google Analytics. Eles fornecem dados super úteis para quem quer aumentar a visibilidade na internet. Bom, falamos bastante sobre internet e redes sociais, mas a gente não pode se esquecer das mídias tradicionais. Você tem que manter um bom relacionamento com elas. Vamos falar sobre isso? A imprensa é importante para aumentar a visibilidade e a credibilidade da sua organização. O ideal é ter um assessor de imprensa para fazer a ligação entre a sua organização e os veículos de comunicação, mas nem sempre isso é possível. Na falta desse profissional, você pode adotar algumas práticas que vão te ajudar a disseminar informações de forma mais eficiente para a imprensa. Para começar, tenha as informações sobre a sua organização sempre organizadas e completas. Tire fotos ou grave vídeos das ações que vocês realizam. Documente os resultados e tenha sempre dados para divulgar.
Quantas pessoas foram atendidas ou quantos voluntários se envolveram, por exemplo? O ideal é adotar um padrão para registrar as informações. Pode ser uma planilha como essa. Ela registra qual é a ação, o público-alvo, os objetivos, os resultados. E olhe uma boa ideia. Colete depoimentos de pessoas envolvidas. A imprensa sempre busca por relatos de pessoas envolvidas. Peça para as pessoas assinarem uma autorização permitindo você a publicar esses depoimentos. Divulgue as ações da sua organização o máximo que puder. Envie materiais para os veículos de comunicação, como vídeos, fotos, impressos, etc. Organizações como a sua sempre geram histórias incríveis. A imprensa pode se interessar por elas. Também pode ser importante ter uma pessoa na qual você centraliza as comunicações oficiais da sua organização. É o que a gente chama de porta-voz. O porta-voz não precisa ser um assessor de imprensa, mas dá para você escolher pessoas do seu time que irão se encarregar de se comunicar com a sociedade. Devem ser pessoas capazes de representar a organização. Elas precisam falar bem, saber lidar com o público externo e com o time que você trabalha. E elas devem conhecer bem a história da organização, saber como ela funciona e quais são os valores e sonhos dela. Esses porta-vozes devem ser treinados, porque vão ter o papel de se comunicar diretamente com a imprensa, dar entrevistas, etc. Aqui vão algumas dicas sobre como ajudar essas pessoas a desempenharem essa função. A fala de um porta-voz deve ser baseada em casos e mensagens-chave, como as que já vimos anteriormente. Ele precisa ter sempre uma ideia bem definida do que vai comunicar. E ele também precisa saber falar frases concisas que resumam as ideias e ter à mão alguns exemplos para reforçar o que fala. Um bom porta-voz deve ter sempre fatos atualizados sobre a organização na cabeça. Isso pode ser conseguido nas reuniões semanais, que citamos na aula sobre gestão da rotina. Os porta-vozes também precisam se preparar para ter uma boa postura e saber como se portar diante de um repórter. Uma boa ideia é sugerir que elas assistam aos vídeos da Leni Quirilos, no YouTube. Ela é a fonoaudióloga que treina os porta-vozes da Ambev. Um vídeo é especialmente recomendado, o de técnicas de voz e postura corporal. Ela dá várias dicas bem legais. Agora, às vezes, é você quem vai dar uma entrevista. Vamos ver como proceder nessa hora. Uma entrevista envolve, normalmente, duas fases: a pré-entrevista e a entrevista em si. Na fase da pré-entrevista, é importante analisar se o perfil da organização está alinhado ao objetivo da entrevista. Se sim, esta é uma entrevista que vale a pena agendar. Sempre que possível, convide o jornalista para conhecer a organização pessoalmente e fazer a entrevista na sede ou durante alguma ação. E durante a entrevista, esteja atento a alguns detalhes. Antes de qualquer entrevista, vale a pena definir quais são as principais ideias a serem comunicadas. Dar primeiro uma resposta direta a cada pergunta e só depois partir para um exemplo ou explicação. Assim, você garante que a entrevista vai captar a mensagem principal que você quer passar. Não há problema em não saber a resposta de alguma pergunta. É possível combinar de dar uma resposta mais tarde. Isso é melhor do que dar uma resposta incorreta. O ideal é definir um tempo de duração para a entrevista e se ater a ele. Quem for o responsável pela comunicação da sua organização deve se encarregar de terminar a entrevista quando o tempo se esgotar. Dê atenção à imprensa. Ela pode ajudar a sua organização a ganhar mais credibilidade. Eu estou quase terminando a aula, falta só mais um assunto. Como criar um plano de comunicação? Por que um plano de comunicação é tão importante? Porque é nele que você define com quem, como, quando, onde e com que frequência vai se comunicar. Já passamos por alguns destes pontos nesse vídeo, se lembra? No plano de comunicação, vamos juntar tudo isso para planejar quais ações serão feitas para atingir os públicos com os quais queremos nos comunicar. Vamos ver como fazer esse plano? Primeiro, estabeleça objetivos claros para a sua comunicação. O que você pretende conquistar com ela? Atrair mais voluntários?
Captar mais recursos? Isso deve estar bem claro para você. Uma dica aqui é estudar o que outras organizações fazem na comunicação delas. Pode haver alguma coisa que você possa adaptar para a sua realidade. Levante informações sobre os públicos com quem vai se comunicar e veja quais são os melhores meios de comunicação para falar com eles. Seja realista e só planeje o que o seu orçamento permitir, ou avalie como otimizar seus recursos para ampliar suas ações de comunicação. Planeje bem suas ações de comunicação. Especifique quanto vai gastar em cada uma, quem vai cuidar do quê, quando cada coisa será feita e como vocês irão medir os resultados de cada ação. Mapeie os diferentes públicos com quem pretende se comunicar e defina quais são os 3 prioritários. Defina também como entrará em contato com cada um deles. Elabore um cronograma para as ações de comunicação a serem realizadas ao longo do ano e faça os acompanhamentos de todas elas. E faça sempre uma avaliação dos resultados de sua comunicação. Por isso, é bom se habituar a manter registros de tudo o que fizer. A Águas de Mantiqueira, por exemplo, fez um grande esforço de comunicação para aumentar o número de famílias protetoras de mananciais. Mas como saber se esse esforço resultou em alguma coisa? Para isso, ela tem que saber quantas famílias eram protetoras anteriormente para fazer algumas comparações. Mas e se elas fizerem uma ação educativa com crianças na escola? Como saber se a ação deu certo? O segredo está, mais uma vez, no planejamento. Ao pensar uma ação, é preciso definir indicadores e metas que devem ser alcançadas. Por exemplo, é possível fazer uma pesquisa com uma amostra da população feita antes e depois de alguma ação educativa. É uma forma de você avaliar os resultados. E eu vou terminar a aula deixando um exercício para você. Vamos lá? Elabore um plano de comunicação para a sua organização. É uma forma de você praticar tudo o que nós abordamos nessa aula. E não deixe de ver a próxima aula, que é sobre captação de recursos. Espero que tenha curtido o tempo que eu estive com você. Um grande abraço!